Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre um jogador do Corinthians que recusou proposta milionária, mesmo ainda bem distante de uma condição financeira ideal. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras, que venceu um clássico para lá de disputado e manteve a condição de freguês do São Paulo. Por falar no tricolor, muitas reclamações, a arbitragem foi desastrosa para o São Paulo no clássico no Morumbi. Preciso falar também sobre o Vasco da Gama, que venceu, se distanciou da zona do rebaixamento, mas viu o Vitória reclamar bastante da arbitragem. Tudo sobre a demissão na CBF. Ramon Menezes não comanda mais as categorias de base do Brasil. Falo também sobre cartões de Hulk, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sem Perder Tempo. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o goleiro John, ex-Botafogo, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele vai substituir Ederson, cortado por lesão. John, você sabe, está defendendo o Nottingham Forest da Inglaterra. Quero falar agora sobre a minha portuguesa de técnico novo, Fábio Matias. Jogadores começam a voltar do período de férias e a programação, a partir de agora, passa a ser a análise do atual elenco. Jogadores que voltam de empréstimo e contratações. O objetivo da Lusa é ter no Campeonato Paulista os atletas que vão ficar para o restante da temporada. Tem disputa da Série D do Brasileiro em 2026. Hora de falar sobre demissão na CBF. Nesse domingo, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou a dispensa de Ramon Menezes, técnico que trabalhava na seleção brasileira desde 2022, colecionando uma série de fracassos. O último vexame, a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20, com derrota para a Espanha nesse sábado por 1-0. O Brasil, em toda a sua história, nunca havia sido eliminado tão cedo da Copa do Mundo Sub-20. Passagem no campeonato, na Copa do Mundo lá no Chile, de um empate contra o México, derrotas para Marrocos e também Espanha e a lanterna do grupo. Antes disso, Ramon Menezes já havia sido um fracasso como técnico interino, substituindo o Tite, com 2 derrotas e apenas a vitória contra a Guiné. Colecionou um 6-0 contra, num clássico contra a Argentina no Sul-Americano desse ano. Também não conseguiu classificar a seleção brasileira para a Olimpíada de Paris. Só não consigo entender como Ramon Menezes se sustentou por tanto tempo à frente de cargos na seleção brasileira, que a escolha de um novo substituto seja bem feita, até porque categoria e talento não faltam, mas a preparação e os treinadores da seleção têm sido um grande furo na água. Hora de falar sobre Hulk, que virou alvo de muitos questionamentos no Galo. Primeiro por Sampaoli e agora também por conta de torcedores. Há uma crise técnica no Atlético, uma falta de resultados e sobrou até para o Hulk. Queria destacar um número chocante. Hulk, desde que foi contratado em 2021 pelo Galo, soma 66 cartões amarelos. Isso equivale a 13 cartões por ano, mais de um cartão por mês. E olha que a gente não tem futebol no mês de janeiro. Retrospecto muito negativo do ponto de vista dos cartões, especialmente se a gente lembrar que mais da metade desses cartões amarelos vieram por reclamação. O último deles, um absurdo. Hulk no banco de reservas no jogo contra o Mirassol, ele acabou levando o 3º cartão amarelo e ficou de fora da partida contra o Juventude e voltou a campo como titular diante do Fluminense, derrota por 3-0, e essa derrota foi acachapante e promete ser um divisor de águas. O Paulo Brax, o homem forte do futebol do Galo, admitiu depois do jogo que cobrou forte os jogadores no vestiário, exigindo respostas dentro de campo. Só para completar, sobre os números do Hulk, 271 jogos, 130 gols, 46 assistências, 66 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Você ainda acredita no Hulk no Galo? Usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que venceu de forma suada, sofrida, mas com gol nos acréscimos do GB. Primeiro gol do GB com a camisa do time profissional na temporada, vitória por 4-3 contra o Vitória. O primeiro time na zona do rebaixamento, resultado fundamental, até porque permitiu ao Vasco abrir 8 pontos em relação ao Z4. Nesse momento o Vasco soma 33 pontos contra 25 do clube baiano. Jogo marcado por polêmicas e reviravoltas. O Nuno abriu o placar a favor do Vasco, o Ryan marcou 2 vezes. O Vasco conseguiu se colocar em dificuldade, mesmo vencendo por 3-2 e com um jogador a menos. Tomou o 3-3 e o gol do 4-3 veio no finalzinho, cabeçada do GB, depois de lindo cruzamento do Piton.
Há muita reclamação de jogadores e da comissão técnica do Vitória por conta da expulsão do Lucas Halter. Confusão, empurra, Lucas Halter empurra o PH, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. E é também por conta dessa saída que o Vitória se enfraquece na reta final do jogo. Só para completar, queria registrar a palavra do Renato Kaiser, atacante do Vitória, abre aspas para ele, declaração depois da partida. O repórter perguntou qual foi a dificuldade do Vitória. Ele responde, a dificuldade foi o juiz. Vocês viram? Eu não vou repetir o que o Marlon do Grêmio falou ontem, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, vai ser essa várzea aí. Só para registrar que ontem o Grêmio perdeu sendo muito prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino, marcação de pênalti nos acréscimos, expulsão para lá de polêmica envolvendo o Kahneman, e o Marlon cobrou demais, falou que tá tudo errado, que a arbitragem é uma grande vergonha. Contei para vocês que o Vasco hoje tem 33 pontos, se distanciando cada vez mais do Z4, enquanto o Vitória se mantém com a 17ª colocação, são 25 pontos conquistados em 27 jogos. Depois da partida, jogadores do Vitória fizeram um bolinho em cima do árbitro e o Carlinhos, ex-centroavante do Flamengo, também foi expulso. Hora de informação exclusiva do Corinthians. O que você faria se, ganhando 12 mil reais por mês, recebesse uma oferta de R$1 milhão? Pois saibam que o volante André Luiz, do Corinthians, autor do terceiro gol do Timão na vitória por 3-0 contra o Mirassol no último sábado, recusou essa proposta de R$1 milhão que havia sido feita por um dos maiores empresários do futebol brasileiro. A oferta era para que ele trocasse de representante. O Diogo Silva, da Web Soccer, o representa há bastante tempo e o André teve a chance de rescindir esse contrato, faturando logo de cara R$1 milhão para trocar de procurador. O André e a mãe dele são extremamente próximos do Diogo Silva, passaram por muitas dificuldades juntos e entenderam que não compensaria rescindir contrato com alguém que esteve próximo nos momentos de maior dificuldade. Importante registrar que o André Luiz foi promovido da base recentemente, até outro dia ganhava 12 mil reais por mês. Houve uma renovação do contrato e ele passou a faturar 56 mil reais mensais. Esse aumento garantiu ao Corinthians mais conforto em relação à multa rescisória. Se algum clube brasileiro quiser tirar o André Luiz do Timão, vai precisar desembolsar sempre 12 milhões de reais. A julgar pelo futebol do André Luiz, a tendência é que o Corinthians chame o atleta num futuro não tão distante para rediscutir um novo aumento salarial. Atleta de muito potencial, que fez praticamente todas as categorias de base, vestindo a camisa corintiana. Jogador que vem de uma família muito humilde. A mãe dele, por exemplo, é vendedora de roupa. O pai acabou se separando e não é tão próximo assim. Ainda assim, o André e a mãe dele decidiram recusar essa oferta milionária de um agente de nome para seguir vinculada ao Diogo Silva. Só para completar a respeito do André, registrar que na temporada passada pelo Sub-20 ele fez 35 jogos com 7 gols. Volante de muita capacidade física que se apresenta a todo instante no campo de ataque. Essa característica já pode ser notada na vitória contra o Mirassol, quando ele se apresenta para fazer o gol do 3-0. No time principal, 3 partidas, 1 gol marcado. Dorival Júnior tem enchido a bola desse jogador. Hora de falar sobre o Palmeiras e de mais uma vitória, essa com pinta de campeão. Palmeiras perdia por 2-0 para o São Paulo no Morumbi, esse primeiro tempo horroroso do Verdão. Abel Ferreira fez 3 mexidas no intervalo, o Maurício acabou entrando no lugar do Rafael Veiga, o Giai perdeu a vaga para o Alan e o Murilo perdeu a vaga para o Bruno Fux. E o Palmeiras melhorou na etapa final, chegou ao gol do 2-1 com o Vitor Roque, fez o 2-2 e mais um bonito gol do Flaco Lopes, e o gol da vitória nasceu de uma cabeçada de Ramon Sos, um dos maiores investimentos da história da Alviverde, jogador comprado do Nottingham Forest por 90 milhões de reais, e ele aparece no finalzinho da partida para cabecear e assegurar 3 pontos fundamentais que permitiram, ainda que momentaneamente, que o Palmeiras virasse líder do Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação do Flamengo, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Queria completar que além dessa vitória por 3-2, o Palmeiras manteve uma freguesia em cima do São Paulo. Já são 4 anos de Campeonato Brasileiro sem perder esse clássico. No total, 8 partidas com 6 vitórias e 2 empates. 2022, uma vitória e um empate. 2023, 2 vitórias. 2024, uma vitória e um empate. 2025, mais 2 vitórias. Hora de falar sobre o outro lado do clássico, São Paulo revoltado com a arbitragem. É que o tricolor vencia por 2-0 quando teve 2 lances capitais, com decisões a favor do Palmeiras, e todo mundo é unânime em dizer
que a arbitragem favoreceu o Verdão, prejudicando o São Paulo. Bora contar um pouquinho da história desse clássico na ótica tricolor. São Paulo abre 2-0, primeiro gol do Luciano, o segundo gol do Tapia. São Paulo faz um primeiro tempo muito bom, perto da perfeição. Veio o segundo tempo e o São Paulo tem a chance de fazer o 3-0 numa cobrança de pênalti. Luciano recebe uma bola cara a cara com o goleiro Everton, toca errado, a bola escapa do Tapia, mas o Alan escorrega e acaba cometendo o pênalti no Tapia. Isso ficou muito claro. O árbitro em campo não viu, o árbitro de vídeo não recomendou e o lance e o jogo seguiu. Pouco tempo depois, o Andréas Pereira vai de encontro ao Marcos Antônio e pisa na bola passando, e ele acaba atingindo primeiro a canela e depois o pé do Marcos Antônio. A arbitragem em campo aplica apenas cartão amarelo. Todo mundo, inclusive especialistas em arbitragem, foram unânimes em apontar o cartão vermelho como o resultado mais correto para esse momento da partida. Acontece que no momento seguinte surge o primeiro gol do Palmeiras. Até uma discussão de torcedores do São Paulo em relação à possível falta do Gustavo Gomes no Tapia. Eu não vi essa falta. E o lance seguiu até a cabeçada do Vitor Roque para o primeiro gol alviverde. A alegação do São Paulo é de que se o pênalti tivesse sido marcado do Alan em cima do Tapia, o tricolor teria a chance de fazer 3-0, liquidando com qualquer chance do Palmeiras. Eram 3 pontos fundamentais que permitiriam ao São Paulo voltar ao G6. O São Paulo, com o resultado de derrota, mais uma no Campeonato Brasileiro, estaciona na sua pontuação atual, 38 pontos, 8ª colocação. Carlos Belmonte, depois da partida, disse, abre aspas, não é possível que o VAR estava aqui hoje. Não dar o pênalti no Tapia quando a partida estava 2-0 é inacreditável. O VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Carlos Belmonte, diretor de futebol que andou sumido, em meio a muitas críticas e risco de demissão, mas ele reapareceu para criticar, na minha opinião, de maneira justa, a arbitragem. E você o que pensa desse Palmeiras 3, São Paulo 2? Já usa o espaço para comentário, para registrar sua opinião. A gente volta mais tarde, tem live para repercutir os jogos de domingo. Valeu, tchau, tchau.